Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os habitantes de Belém rejeitam José e Maria. Tendo eles chegado a Belém, renderam logo conjuntamente suas graças ao Senhor, que até lá os havia conduzido com segurança e felicidade. O santo acreditava poder encontrar imediatamente o local conveniente para repouso de Maria e também para ele, necessitados de descanso que se encontravam, sem falar no frio que enfrentavam. Em tais condições, entraram finalmente na cidade em hora já tardia da noite. Belém estava repleta de forasteiros e os albergues se encontravam todos lotados, justamente pela grande afluência de pessoas de fora que lá se encontravam pelo mesmo motivo que José. Ele imaginara poder passar aquela noite em um desses albergues e que pudessem repousar e recuperar suas forças depois da exaustiva viagem que tinham feito. No primeiro deles, não encontrou qualquer disponibilidade de lugares, e esse facto muito afligiu, pois Maria se mostrava deveras cansada. Foram a outra hospedaria noturna, e lá também não existiam leitos vagos. Com crescente preocupação, José esperava ainda poder encontrar algo em algum outro lugar. Essas buscas todas, porém, o envergonhavam. Sobremaneira, pois Maria se fatigava ainda mais com elas. Apesar disso, não desistiam da procura, embora nada encontrassem mais uma vez. Aumentava a preocupação do santo, por ver que não eram aceitos em lugar nenhum. Transidos de frio e cansados que estavam. Ele transmitia a Maria essa sua aflição, e ela não deixava de confortá-lo, dizendo que tudo o Altíssimo permitia para os seus fins. Mas o aflito José dizia com lágrimas: é mesmo possível, esposa minha, que não exista local algum para o repouso do Senhor do Universo? Meu Deus, como sofre o meu coração! Decidiram então buscar lugar junto aos parentes de José. Mas essas esperanças foram também vão. Maria, como se sabe, estava plenamente ciente de tudo o que deveria acontecer. Mas nada dizia ao seu marido e deixava que ele tentasse solucionar o problema à sua maneira, pois tinha certo ser essa a vontade do Senhor e do seu filho. Foram a vários lugares, casas de parentes e amigos, mas nada conseguiram, pois estavam repletas e as pessoas muito estranhavam o seu tão extremo estado de pobreza. Certas delas que os haviam visto vagando de cá para lá chegaram mesmo a chamá-los de vadios, por estarem circulando pela cidade em hora tão imprópria e inusitada da noite, com um tempo tão desfavorável. Eles suportavam todos esses sofrimentos com heroica paciência e mantinham encerrada em seu coração toda aquela aflição que tinham. José pediu então para Maria que suplicasse ao seu divino filho, no sentido de ele providenciar algo para eles, uma vez que, sendo já tão tarde, ele não mais sabia como agir. Maria procurava confortá-lo e exortava a sofrer com paciência e a tolerar aquela falta de cortesia toda. Ele deveria aguardar a ação da divina providência e aceitar o que o Senhor havia previamente determinado. José pessoalmente se acomodaria a situação qualquer que fosse ela, mas dizia: quem imaginaria que tantas pessoas que vieram para cá como nós tenham conseguido lugares para repouso e que somente nós dois sejamos sempre recusados? O meu coração sofre ao ver-te, minha querida, passando por tantas necessidades, sem que eu possa fazer algo para o teu repouso e proteção contra o frio. Entretanto, se o Deus menino passa também por todos esses dissabores, devemos nós também poder aguentá-los. Maria tratava de dar-lhe algum conforto e de animá-lo para que sofresse tudo aquilo com alegria e por amor ao Deus que tinha em seu ventre, dizendo: como deve sofrer o Verbo encarnado vendo a ingratidão das pessoas dessa cidade, nenhuma das quais mostra disposição em recebê-lo em suas casas?
Sendo já tarde da noite e sem qualquer lugar para repousarem, acabaram por ficar muito aflitos e sem saber como deveriam agir naquelas circunstâncias. É fácil imaginar-se a preocupação de José, que sabia ser sua esposa a mulher que conduzia o unigênito em seu ventre, ela e nenhuma outra no mundo. Maria, de seu lado, absorvia-se completamente em tratar com seu filho divino e clamava para que ele viesse à luz o mais rapidamente possível, para benefício de toda a humanidade. Nesse instante, Deus provocou uma inspiração em José e fez com que se lembrasse da existência, não muito distante de Belém, de uma pequena gruta que normalmente servia de abrigo para animais de camponeses das redondezas. O santo decidiu então que eles deveriam dirigir-se para lá e assim não ficassem aquela noite ao relento. Com grande preocupação falou com Maria a respeito e ela tranquilamente concordou com sua decisão. E assim fizeram. José chorava aflito e explicava ao Verbo encarnado os seus sentimentos. Ó meu divino Redentor, quem iria imaginar em que vós e vossa divina mãe fossem reduzidos a um tal estado de pobreza, sem mesmo um lugar para repousar em privacidade, e que viessem a ser obrigados a pernoitar em abrigo destinado a animais? Com certeza as minhas culpas e minha incapacidade são as causas de tão grande indignidade e tão grandes sofrimentos. Mas o Verbo Divino o consolava, e também a sua Divina Mãe, iluminando-os interiormente que sofressem reconhecendo ser essa a sua vontade para aquela ocasião. Chegados à procurada gruta, encontraram-na vazia e desocupada. Ao entrarem, sentiram-se subitamente alegres, como se estivessem em algum palácio. José pôde então imediatamente reconhecer a vontade de Deus em tudo aquilo. Juntos renderam graças ao Senhor e seus corações se encheram de júbilo. Ali se restabeleceram e se fortificaram e louvaram o seu Deus, admirando e respeitando suas acertadas decisões. José manifestou a Maria a grande alegria que tinha e ela nisso viu motivos para animá-lo a sofrer sempre com satisfação, pois que Deus tanto os favorecia. José então dizia: querida esposa, é mesmo verdade que Deus se mostra extremamente condescendente em sua recompensa por todas as tribulações que tivemos e pelo muito que temos sofrido em razão de nosso amor por Ele. Quero que Ele venha a ser conhecido, reconhecido e venerado por todos. Entretanto, ao vê-lo assim rejeitado, e que tu, escolhida que fostes para sua mãe, também fostes recusada por aquelas pessoas, objeto de respeito, consideração e amor que deverias ser, então me vejo tomado de forte sentimento de dor e de revolta, vendo tão grande falta de consideração e tão imensa gratidão por parte delas. Da minha parte, nada tenho a queixar-me, pois sou merecedor de tudo isso. Mas que tais atitudes tenham sido dispensadas a ti e ao teu divino Filho, parece-me inconcebível mesmo. Meu único consolo é pensar que tudo tenha acontecido em razão da vontade do Senhor e de suas inexplicáveis finalidades, conforme sempre tenho ouvido de ti. José teve então por bem acender algum fogo para aquecer sua esposa e o fez da melhor maneira ao seu alcance, dentro daquela miséria e pobreza que os caracterizava, confortado e resignado por ser aquela vontade de Deus. E ele o bendizia e o louvava continuamente no interior do seu coração. Neste capítulo, nos é partilhado o momento em que São José e Maria Santíssima chegam a Belém. Maria Santíssima estava grávida, quase no último momento da sua gravidez, e o que se vê? Uma frieza completa das pessoas. Ninguém quer saber, ninguém se importa. Eles andam à procura de um albergue, de uma hospedaria e nada. Tudo está lotado.
Estão todos preocupados com as suas vidas, porque os albergues estão cheios das pessoas também que vão pelo mesmo motivo que José Belém. Enfim, uma multidão de gente, e nenhuma se condói, e nenhuma mostra-se pelo menos solícita em ajudar aquele casal em estado de extrema pobreza, nem mesmo os familiares e amigos. Os familiares e amigos que pelo menos pelo vínculo de sangue, ou pelo menos do vínculo de afeto, poderiam se condoer. Poderiam dizer, não, vamos encontrar um lugar, nem que seja aqui na sala, nem que seja aqui no corredor. Vocês não ficam na rua. Mas interessante que ninguém quis receber este casal tão pobre em suas casas. Talvez até alguns até estivessem com um bocado de receio ao ver o seu estado de pobreza e até de nojo, sei lá. Quais seriam os motivos que fizeram todas as pessoas a negar a Jesus, a Maria e a José? Passando para os dias de hoje, penso que estamos voltando novamente a esta negação. O Natal está a chegar e são poucos os que falam de Jesus, de Maria e de José. Num desses dias, alguém partilhou no Facebook, uma pessoa até dos meus contactos, a dizer que antes do Natal, o seu Natal, era quando se praticavam algumas festas pagãs e que a Igreja usou essas festas e as cristianizou, pelo que o Natal nem sempre existiu, nem sempre foi comemorado. Enfim, desculpas e mais desculpas para aquilo que está diante de nós. Jesus Cristo veio iluminar tudo ao nosso redor. E era preciso que até essas crenças pagãs fossem cristianizadas. A luz de Jesus veio para todos. Não veio somente para os judeus, não veio somente para as pessoas ali de Roma, não veio apenas para um grupo de família, não. Jesus veio para todos. E à medida que a Igreja foi andando na sua vocação de mestra e mãe, ela foi aprendendo a cada vez a levar Jesus a todos os povos, usando muitas vezes as suas próprias tradições, e por que não? Mas sem perder o espírito católico. Muitas vezes se confunde que nós devemos fazer com que tal e tal situação seja colocada na Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não pode mudar. Ela tem que fazer com que os outros venham até ela. E ela usou mesmo uma data que era usada pelos pagãos, uma data em que alguns festejavam algumas festas dedicadas à natureza, mas os católicos naquela altura o que iriam festejar? Bem, quem é a luz do mundo? Quem é aquele que mudou tudo e que traz esperança a todos os povos? Por isso, ele é o sol, é o verdadeiro sol da humanidade. Nasceu para nós, o Salvador. E por isso, a Igreja sábia que era, enquanto os pagãos quisessem viver na sua idolatria, os católicos, por sua vez, começaram a viver o Natal ao mesmo tempo, na sua plena e grande alegria. E certamente essa alegria do Natal que os cristãos foram tendo ao longo dos tempos acabaram por cristianizar os que ainda viviam nas práticas mais antigas. Porque a luz de Deus vem assim, aos corações daqueles que estão com vontade de fazer uma mudança de vida. E por isso, nós católicos temos uma missão. Apesar de tudo à nossa volta, todas as pessoas já nem quererem saber
de Jesus, de Maria e José, nós temos que continuar, mesmo em meio a tanto paganismo à nossa volta, as tradições do Natal, no presépio, em que nós vamos lembrar quem foram José, Jesus e Maria. E como naquela altura em Belém, em que houve tanta rejeição, todos rejeitaram a Jesus, aquele jovem casal, quiseram ficar nas suas festas, nas suas tradições familiares e esqueceram do mais importante, que deviam acolher aquele jovem casal que andava a perambular pela rua. E Jesus, hoje em dia, Maria e José continuam. E neste momento estão a andar pelas ruas das nossas cidades. Estão a bater a porta das nossas casas para perguntar se nós temos um espacinho para eles. Não serão muitos que vão abrir a porta. Muitos vão preferir colocar uma árvore de Natal, daquelas mais modernas, mas presépio, não, presépio já está fora de moda. Mas Jesus, antes mesmo do seu nascimento, dá-nos a nós católicos um sinal de que será nesta pobreza de uma gruta, sozinha, solitária, é que ele vai nascer. E veremos que no próximo capítulo que serão poucos aqueles que serão agraciados com a novidade de que nasceu o Salvador. Serão poucos. Porque são poucos aqueles que estão atentos ao verdadeiro Natal. São poucos aqueles que conhecem quem é Jesus, Maria e José. Atenção que não se pode rejeitar. Não se pode fazer só um Natal apenas com Jesus. Temos que colocar lá Maria e José. Isto é uma grande alerta para nós católicos. A luz do Natal, aquela luz do nascimento de Jesus. E neste momento Jesus bate à nossa porta, porque Ele quer nascer no nosso coração. Será que vamos abrir? Será na simplicidade, na pobreza, na verdadeira fé, nesta união simples de oração em família, que as famílias se juntem neste Natal, não apenas para comer e para beber, mas que se juntem para rezar, para dar graças a Deus, como Maria e José davam graças a Deus. E mesmo após tantas dificuldades, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram à gruta foi louvar o Senhor. Agradecer por ter aquele lugar, mesmo pobrezinho. Devemos agradecer tudo o que Deus nos oferece, mesmo que nos pareça muito pouco. Devemos ser fiéis a este pouco, para que Deus nos dê muito mais. Devemos ser fiéis neste Natal, nesta pobreza de espírito, nesta simplicidade da oração, termos o presépio nas nossas casas, contar a história de José, Maria e de Jesus às crianças, fazermos a nossa parte para que São José e Maria possam viver na nossa casa com Jesus. Que este Natal seja o primeiro Natal, aquele primeiro de muitos natais, que sejam realmente dedicados não a nós mesmos, mas a Jesus, a Maria e a José. Que possamos acolher esta Sagrada Família e oferecer ao menino Jesus o nosso coração como berço para ele nascer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.